Irmãos, bom dia para todos, graça e a paz do Senhor Jesus. Uma alegria estar com vocês e podermos, me pesa a responsabilidade de ministrar esta palavra, e eu farei com muito temor. Começarei passando para vocês um rápido panorama de como está o Evangelho no mundo. Pode ser que pareça um pouco técnico, mas tente avançar comigo nesses primeiros minutos, e para que a gente entenda como é que está a distribuição do Evangelho, o que Deus tem feito no mundo. Meu interesse, neste primeiro momento, é mostrar para os irmãos o que Deus tem feito no mundo, para onde Ele está levando a história, o que Ele está executando hoje na história. E no mundo atual, como é que o mundo está e o que Deus tem feito nele. De forma que, a partir deste olhar nosso, possamos agradecer a Deus por estar cumprindo o que disse que faria, levando a história para onde disse que levaria. Depois nos interessará olhar para o texto bíblico e teremos o tempo de exposição da Bíblia Sagrada. Amém, irmãos? Eu vou fazer então assim, e aí toda vez que eu fizer assim, vocês podem passar o slide, tá bom? Isso. Então, veja o que Deus está fazendo. Pode passar, por favor. Vai ser bem rapidinho, tá? Ano 100 depois de Cristo, nós tínhamos mais ou menos um cristão para cada 360 pessoas do mundo, pode passar. Ano 1000, um cristão para cada 270 pessoas no mundo. Ano de 1900, um cristão para cada 40 pessoas no mundo. 1980, um cristão para cada 15 pessoas no mundo. Hoje, 2013, na verdade, a última estatística que temos, alguma coisa em torno de um cristão para cada 9 pessoas no mundo. Olha, esse é o gráfico que mostra o crescimento do Evangelho no século XX. Para as pessoas que são de humanas aqui, no auge, entusiasmo moderno de alguns filósofos sugerindo que Deus morrera, que a ideia de Deus seria alguma coisa incomportável nos nossos dias, o que o mundo, o século XX, mostrou foi o crescimento do Evangelho. O Evangelho cresce com muita força. Perceba que o século XX começa com algo em torno de 3% de cristãos no mundo e termina com grande ascendência, alguma coisa acima de 12% de cristãos no mundo. Nós temos muitas maneiras diferentes pelas quais Deus tem falado e o Evangelho tem chegado nos diferentes povos. Deus tem usado maneiras diversas, tecnologias, ideias criativas. O que se sabe é que cada vez mais o nome do Senhor tem sido conhecido nos lugares onde não era. Rádios cristãs têm colaborado para que o Evangelho chegue em diversos lugares. O filme Jesus é um outro instrumento, não sei se tem pessoas aqui da Cruzada Estudantil, mas que colaborou muito para que o Evangelho chegasse nos lugares mais improváveis. Neste exato momento, existem povoados, comunidades, que possuem uma língua própria, que não conheciam o Evangelho, e estão conhecendo o Evangelho através de recursos como esse, como o filme Jesus, e estão tendo grande experiência com o Senhor Jesus. Esse é o gráfico de tradução da Bíblia Sagrada. Perceba que, ao longo dos séculos, a Bíblia quase não foi traduzida para os demais povos. Ao final, nos últimos 2, 3 séculos, estamos diante de um fenômeno que chamamos de missões modernas, onde, desde o século XVIII, o número de traduções de Bíblia explodiu, sobretudo os últimos 1 século e meio, de tal forma, perceba naquele gráfico, as pessoas de exatas aqui estão entendendo bem, perceba naquele gráfico a ascendência, imponente ascendência a partir do século XVIII, nós estamos naquele pico ali, deste momento histórico, onde nunca tantas culturas tiveram acesso à Bíblia em sua própria língua. Deus está fazendo isso, levando a história para onde disse que levaria. Hoje, provavelmente, 150 mil pessoas, antes do término do dia, aceitarão Jesus como seu único e suficiente Salvador. Cerca de 60 mil igrejas são abertas todos os anos. Eu quero mostrar algumas coisas interessantes para vocês. Durante quase toda a história, uma parte do mundo foi um tabu. O Evangelho quase não chegou. E eu estou falando do globo sul, a parte sul do mundo. De forma geral, o Evangelho sempre esteve não hegemonicamente, mas majoritariamente, na Europa, norte da África, pequena parte da Ásia, mas, sobretudo, Europa e América do Norte. O grande tabu durante quase toda a história foi o sul do planeta. E o que
a história está nos mostrando é que este tabu está sendo quebrado com Deus fazendo um movimento muito interessante, inexplicável, do Evangelho chegando na parte sul do planeta. Das últimas 300 milhões de conversões, 190, 200 milhões, 290 aconteceram nesta parte que antes era intocável. Movimentos como na Nigéria, no Quênia, no Brasil, nós somos frutos de um tabu que Deus está quebrando. O sul do planeta, o Evangelho chega e chega com muita força, uma igreja emergente, viva. Quando você olha para esses rostos ali, você talvez pense assim, estou diante das pessoas que temos que evangelizar, que não conhecem Jesus. É bem verdade que muitas das pessoas que não conhecem Jesus se vestem desta forma, como aquelas pessoas estão vestidas. Porém, eu devo admitir algo para você e quebrar aqui um paradigma. A maior parte dos crentes do mundo não são como você se veste. A maior parte dos crentes do mundo se vestem daquele jeito ali. Tem mais crente daquele jeito servindo ao Senhor Jesus do que do nosso jeito. Isso significa que Deus está cumprindo o que João vira. João não vira os iguais diante do trono, vira em Apocalipse 5, vira em Apocalipse 7, que os diferentes estão se reunidos. Eles têm em comum que o sangue do Cordeiro que for ao trono, tomara o livro, desatar os seus selos, resgatar a todos eles, gente de toda tribo, raça, povo e nação, e os fizeste reino e sacerdote para Deus Pai. Em outras palavras, Deus já havia nos dito que Ele reuniria não os iguais, mas os diferentes, as diferentes culturas e tribos diante do Cordeiro. Elas chegam com palmas nas mãos e cantam a Ele a honra, a glória, a força, o poder e a sabedoria. Então, o que nós estamos vendo é o novo rosto do cristianismo, e isso mostra que Deus está levando a história para onde disse que levaria. Vou te dar alguns exemplos do que Deus tem feito em países. Camboja, 1990, apenas 10 grupos pequenos de cristãos. 2005, 1.000 igrejas. 2010, 2.709 igrejas. Vou te dar um outro exemplo. Filipinas, 1975, 3.000 igrejas. 2005, 55.000 igrejas. 2010, 75.000 igrejas. Antes de falar da China, neste exato momento, coisas muito impressionantes acontecem em diferentes contextos do mundo. Coisas maravilhosas. Há um fenômeno muito interessante acontecendo no Azerbaijão. A igreja do Azerbaijão está sendo muito mobilizada para alcançar o Irã. A igreja que mais cresce do mundo é a igreja iraniana, sobre perseguição. Uma igreja underground, mas cresce. O Estado é fechado para o Evangelho, mas o iraniano, aberto. E Deus tem feito coisas maravilhosas. Estive na China há 3 meses, reunindo com lideranças chinesas e percebendo o que Deus tem feito na China. Vou falar sobre isso daqui a pouco. A igreja sul-coreana é algo impressionante. A igreja que mais cresce, a igreja que mais envia missionário depois dos americanos. O despertamento que a Nigéria viveu há 15 anos atrás e ainda vive é muito interessante. A Nigéria está enviando mais missionário para os povos não alcançados do que o restante da África junto. Mas vem atrás dela a igreja queniana, crescendo com grande vigor. O evangelho cresce na África com muita força. Há algo interessante acontecendo na igreja argentina, o movimento de mobilização de perspectivas cresce. Terá mais alunos esse ano, líderes estudando missões na Argentina, do que o restante de toda a história do Perspectivas lá. Tudo isso mostra que Deus está fazendo muitas coisas no mundo hoje e levando a história para onde disse que levaria. A China é um fenômeno interessante, porque a China viveu um fechamento político e econômico por ocasião da Revolução Comunista, que fez com que os missionários fossem expulsos da China. No geral, o clima que criou no mundo missionário era de que os missionários, ao serem obrigados a sair da China por conta da Revolução, se um dia retornarem para lá, teriam que recomeçar do zero, porque o trabalho teria regredido a estaca zero, posto que não era maduro o suficiente para caminhar com as próprias pernas, sem o apoio dos missionários estrangeiros. Esse clima de pessimista dominou durante um bom tempo, não hegemônica, mas majoritariamente, boa parte do meio missionário. Um dia a China se abre. Sabemos, é essa China que é hoje, há 30 anos atrás. E as missões puderam voltar para a China. E todas estavam voltando na expectativa de terem que recomeçar do zero. Mas o que foi muito impressionante é que o trabalho não regrediu. Pelo contrário, o que Deus fizera lá durante esse tempo com os autóctonos foi tão impressionante que nascera lá a maior igreja do planeta.
Estamos diante de 120 milhões de cristãos aproximadamente, entre 100 e 140 milhões de cristãos servindo o Senhor Jesus Cristo. Eles não têm templo. Fui lá. Eles não têm templo. Porque a igreja não é templo. Eles reúnem em casas. 120 milhões, 100 a 140 milhões. Deus tem feito coisas maravilhosas no mundo. Para você entender, 85% dos movimentos de conversões de muçulmanos aconteceram nos últimos 15 anos. Ali está um pouquinho desatualizado. Nos últimos 15 anos. Estou dizendo que em toda a história, 85% dos movimentos de conversão estão acontecendo agora, nos últimos 15 anos. Nós estamos diante de um momento sem precedência na história da evangelização dos muçulmanos. Nós tínhamos 96 movimentos, alguns deles com 1 milhão, outros com 5, 6 mil discípulos. 96 movimentos entre muçulmanos. Os dados foram atualizados os últimos 4 anos. Agora nós temos 1.006 movimentos acontecendo entre muçulmanos. Pode passar. A conclusão a que chegamos, eu gostaria que você celebrasse comigo, é que nunca houve tantos povos adorando o Cordeiro como hoje. Eu vou parar por aqui e gostaria de ir para o texto bíblico. Muito obrigado, irmãos. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 2 e também em Mateus capítulo 28. Vamos tentar uma aproximação desses dois textos. Leremos primeiro Mateus 28, versículo 18 em diante, e depois leremos o Salmo 2 inteiro. Peço muita atenção dos irmãos, que permaneçam, sobretudo, com o Salmo 2 aberto, porque faremos isso de maneira expositiva, então nós caminharemos no Salmo do versículo 1 em diante. Mateus 28. Irmãos, eu moro em Curitiba, sou natural do Rio de Janeiro. Sirvo em um movimento, como o pastor falou, e agradeço todo o apoio, um movimento chamado Perspectivas, que é um movimento de ensino de missões para as igrejas locais. É o maior movimento que faz isso no mundo. Deus tem levantado, é apenas um instrumento, mas Deus tem usado, por soberania dele, de forma grande no mundo. E no Brasil, Deus tem abençoado muito. Em diversas igrejas, diversas cidades do Brasil, líderes, leigos, vocacionados, seminaristas, professores, acadêmicos, estão estudando missões. E o resultado disso é um impacto muito grande que Deus tem feito pelo poder da Escritura, do Espírito Santo, na vida dessas pessoas. Essas igrejas correspondem, pensando a tarefa, o privilégio de fazer a missão de Deus onde ela está, mas também o privilégio de ser uma igreja global, relevante em lugares onde hoje Cristo ainda não é conhecido. Então, Deus tem feito isso, coisas muito especiais. Eu sirvo em outros 2 movimentos, um segundo chamado Povos e Línguas, e um outro movimento chamado CMM, Center for Mission Mobilization. Queridos, vamos lá. Mateus 28, eu lerei a partir do 16, na verdade, para que a gente localize melhor. Verso 16. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então, Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os discípulos das nações, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei.
e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Eu sempre falo nas pregações, antes da gente ler o Salmo 2, eu não estou muito interessado em outra coisa senão entender o que a Bíblia está dizendo. Nenhuma performance minha tem importância. Como diz um autor do século XX, Deus falou. Nós não estamos perdidos porque Deus falou. E porque Deus falou, o que nos interessa é entender o que Ele quis dizer e viver por isso. O nosso interesse diante da Bíblia é sermos convencidos de nossa pequenez. Estarmos interessados em tão somente o que a Bíblia quis dizer. Porque se queremos nela, o que ela está dizendo é o que Deus falou. Portanto, com esta atenção, gostaria que lêssemos o Salmo 2 e vamos gastar um tempo nele. Por que se amontinam as nações? E por que os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Em sua ira os repreende, em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. É este. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro, e as despedaçarás como a um vaso de barro. Por isso, ó reis, sejam prudentes. Aceitem a advertência, autoridades da terra. Adorem o Senhor com temor. Exultem com tremor. Beijem o Filho, para que ele não se ire. E vocês não serão destruídos de repente. Pois num instante assente-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. O objetivo que temos é, à luz do Salmo 2 e Mateus 28, entender o que Deus está fazendo entre as nações, que eu mostrei agora há pouco. Bom, o Salmo começa com uma pergunta interessante no verso 1. Me parece, e a pergunta é, por que se amontinam as nações? E por que os povos tramam em vão, conspiram, mancomunam? Interessante a pergunta com que o salmista inicia o Salmo. Mas, tão quanto interessante é a pergunta, fácil ela é de ser respondida. Porque as nações se mancomunam e porque as nações tramam contra Yahvé. Basta dizer que no verso 2, esta trama é descrita da seguinte forma: os reis se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. É simples de entender e responder esta pergunta. Por que as nações estão assim? Porque em Gênesis 3, o homem pecou e rompeu com Deus. E as nações, elas são uma construção a partir deste pecado. Logo, é simples responder porque elas tramam contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque elas estão alienadas de Deus, desde Gênesis 3. Porque os povos da terra, desde Gênesis 3, desde quando no Éden o homem peca contra o Senhor, estão alienados de quem Deus é, alienados do que Deus faz, alienados do que Deus fez, alienados do que Deus merece, alienados de quem Deus é, alienados do que Deus quer. E isso é muito claro na Bíblia. Então a pergunta, apesar de provocativa, é muito fácil de responder. O que o salmista está fazendo nos 3 primeiros versos é nos dar um quadro descritivo
do grau de pecaminosidade de todos nós. Do grau de pecaminosidade das nações e dos povos da terra. E este grau não é baixo. Alto grau de pecaminosidade. Olha como o autor descreve. As nações se reúnem e conspiram contra Yahvé. Dizem entre si, estou parafraseando o texto, dizem entre si, rompamos os seus laços, os laços de Yahvé. É a reivindicativa da emancipação. Quem comanda somos nós agora. Rompamos os seus laços, sacudamos as suas algemas. Eu sou natural do Rio. E lá no Rio, nós diríamos assim, perdeu o Playboy. É nós que manda agora. É isso que as nações estão tentando dizer. Perdeu o Playboy. Nós que manda agora. E ela está tentando dizer isso para Deus. Este é o quadro descritivo das nações. Perceba que temos a tendência de minimizar este quadro. O autor do século XX diria que nós temos a tendência de minimizar o pecado, baratear a graça. A gente olha para aquilo ali e não entende o quanto o pecado é grave. Mas quando o percebemos nos termos bíblicos, fica claro para nós que pecado é algo sério, gravíssimo. E o que o autor está fazendo é nos mostrando este estado de pecado dos povos que tentam romper com Deus, liderar a si mesmo, dar a última palavra. Impeachment de Yahvé. Resposta de Deus a este empreendimento das nações. Resposta de Deus a este empreendimento das nações. Não preciso olhar para a Bíblia, está no verso 4, mas olhe para mim. Vou te dizer. Yahvé ri. Segundo o texto, verso 4, do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir. Me permita a ironia, que Yahvé não está muito preocupado com este motim, com este levante, com esta rebelião, com este empreendimento. Me permita a ironia, que não estamos diante de um líder inseguro, de um Deus preocupado. De repente vão me tirar do posto. De repente serei menos Deus. De repente as nações conseguirão liderar a si mesma. Não. Não estamos diante de um Deus amedrontado, acuado, desesperado, ansioso, inseguro. Não, isso é coisa nossa. A gente que às vezes desenvolve modelos de liderança muito inseguros. Precisamos toda hora ser elogiados, senão a gente sente que a pessoa não está nos honrando. Precisamos mostrar que somos, que nós é que temos a última palavra, porque a gente tem, nós é que tem, Deus não tem, se me permita a ironia. Ele ri. Parte B do verso 4, caçoa deles, das nações. Perceba, os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra Yahvé, dizem entre si, rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas aldemas. Me permita a paráfrase, agora quem manda é nós, perdeu o Playboy. Mas, meu querido, Yahvé ri, e caçoa deles. Razão pela qual Yahvé ri. Razão pelo qual Yahvé não está preocupado. Ri. Preste atenção. Não preciso olhar para o texto, está no verso 6, mas eu vou lhe dizer agora. Olhe para cá. Razão pela qual Yahvé ri. Os reis se levantam, os príncipes se levantam, mas o que o verso 6 nos mostra é que já há um rei ungido de Yahvé, e ele reina no santo monte Sião. Os reis se levantam, os príncipes se levantam, mas já há um rei, cujo trono está consagrado na santa montanha, e ele é ungido por Yahvé. Segue-se a partir de agora um interessante desdobramento. Interessante desdobramento, porque nós conheceremos um pouco mais sobre este rei. A cada passo que daremos nos próximos versículos,
você ficará com vergonha do patético do patético empreendimento das nações. Você ficará sem graça por elas. Você ficará sem graça pelas nações estarem empreendendo a ideia de reivindicarem a soberania, a emancipação. Porque você vai ver quem é este rei à luz do Salmo. Devo dizer que não parto de um olhar alegórico para este texto, considero que Hebreus aponta este rei como nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, posso assumir com tranquilidade que o texto fala dele. Dito isso, o verso 6 nos dá essa explicação. Já há um rei estabelecido por Iavé, que reina no santo monte Sião. Interessante o autor colocar este reino deste rei no santo monte Sião, porque no contexto bíblico, a ideia de monte quase sempre é a ideia da experiência de Israel com Deus. O decálogo se deu, os 10 mandamentos se deram no monte. No monte, Israel teve grandes experiências. É a ideia das maiores experiências de Israel. A lei foi no monte que os mandamentos de Deus foram revelados para Israel. O que o texto mostra é que onde Israel não conseguiu, e a lei também não, ele reina. Ele reina onde a lei não deu conta. Ele reina onde Israel, diante da lei, não deu conta. Lá ele reina. Ele reina sobre a insuficiência da lei. Reina sobre a insuficiência da performance de Israel. Ele reina sobre isso tudo. Lá está o trono dele. Ele foi consagrado, o seu trono está na santa montanha. Muito interessante. Verso 7, temos um detalhe. Este que reina é o Filho de Deus. No verso 7, proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Estamos, então, diante de um dado muito impressionante. A essa altura, eu acho que os povos da terra estão meio sem graças, me permita interpretar por literal, porque eles estavam pretendendo tomar o poder, né? E aqui, uma análise aqui mais literal, né? Uma brincadeira. Estavam pretendendo tomar o poder, os povos estavam pretendendo, rompamos de nós as suas algemas, quem manda é nós. Mas aqui há um detalhe sobre este rei. Ele é o rei a quem Yahvé diz, és meu filho. O eternamente gerado pelo Pai. Não é criatura, é criador. Nunca foi criado, nunca teve início. O eterno gerado, nos lembra a fé reformada, gerado pelo Pai. A ele o Pai diz, és meu filho. Percebe quem é esse rei? Amém? Amém? A essa altura, a situação não está boa das nações. Tão somente a ele, Yahvé diz, és meu rei ungido, eu te estabeleci no meu monte santo Sião, és meu filho. Mas aí chega no verso 8, tem um detalhe. O verso 8 nos mostra que a Yahvé pertence às nações. O autor agora começa a fazer o que chamamos de paralelismo. As nações o texto começa com as nações reivindicando o poder, a autonomia. Mas agora no verso 8, o autor nos mostra que as nações pertencem a Yahvé. E aí vem o detalhe, agora explícito. Yahvé está dizendo para este rei, pede e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Muito interessante. Muito interessante. As nações estavam reivindicando o poder. E Yahvé está rindo e diz para este que reina, pede e eu te darei todas elas como sua herança e os confins da terra por tua possessão. Este que reina tem por herança os confins da terra, as etnias, as nações por herança. Ele pede
Yahvé o dará. Verso 8, verso 9, um detalhe muito sério e importante. Este que reina não só tem as nações por herança, como ele tem um cetro de ferro. Ele tem a vara de ferro. Em outras palavras, ele julgará todas as nações. Agora ficou sério para elas, né? Agora ficou séria a situação delas. Cada vez pior. Está percebendo o agravamento? Amém? Vocês estão acompanhando? Amém? Está percebendo o agravamento? Este que reina agora tem um cetro de ferro. Isso é uma explícita evidência de autonomia sentencial. Ele julgará as nações. Então agora, nós estamos diante de um dado qualquer. Agora, as nações deveriam temê-lo. Porque ele as tem como herança. E porque ele as julgará. Diz o texto: tu as quebrarás com um cetro de ferro, uma vara de ferro na NVI, e as despedaçarás como a um vaso de barro. Você faz o que quer. Você é senhor da história. Você é o rei do reino. Você reina onde a lei não reinou. Estou parafraseando o texto. Único a quem Yahvé diz é meu filho. Esse é o Senhor Jesus Cristo. Julgará as nações. Temam as nações. O Rei da Glória voltará. E ele tem um cetro de ferro. Talvez a gente não tenha entendido a seriedade deste texto. Mas o grande problema não é só ele ter o cetro de ferro. Não é só ele ter esta prerrogativa de julgar as nações. E tão somente ele, no universo, tem esta prerrogativa de julgamento, de sentença final, de última palavra. Não só da tua vida, não só da tua vocação, não só de portas fechadas e abertas, não só de promessas, não só de coisas que Deus dá e que Deus tira, não só de bênçãos que Ele já te trouxe, não só de revelações que Ele te deu, não só de livramentos que Ele te deu, como qualquer molécula do universo está sobre a sua ordem, e todas as nações da terra lhe devem temor, porque Ele tem um cetro de ferro, porque Ele julgará as nações. Mas o grande problema não é esse. O grande problema é que as nações estão em rebelião. Lembra o quadro descritivo com que o Salmo se inicia? Nos mostrando de maneira clara que as nações estão em rebelião. Então temos um problema, porque ele julgará as nações. E as nações estão em grave estado de rebelião. Aí eu vou agravar o problema. Esse que Deus é santo. Não passa a mão na cabeça de ninguém. Santo. Não feche os olhos. E julgará as nações. E as nações estão em rebelião. E julgará as nações. E as nações estão em rebelião. Grande tensão. Você percebe? Amém? Está acompanhando, né? Amém? Uma grande tensão. A partir do verso 10, o autor adota a ironia e torna tudo belo. Esses gêneros literários são coisas maravilhosas nessas figuras de linguagem. E a ironia, ela consegue atingir pontos que um uso convencional talvez não atingiria. Ela transmite coisas, ela consegue transmitir emoção ou despertar emoção naquele que é objeto dela com facilidade. O autor agora usa de ironia no verso 10. Que coisa brilhante. Perceba com você.
ele chama os reis. Por isso, ó reis, percebe? Por isso, ó reis. Não entendeu a ironia? Porque os reis se levantam no início do capítulo. Mas o que o autor está mostrando para nós no verso 6? Que já há um rei. Aí agora ele volta, ó reis. Percebeu? Depois de falar das prerrogativas desse rei, ele diz, ó reis. Depois de falar que este rei reina no Monte Santo Sião, que este rei é o único, que Yahvé diz é meu filho, que Yahvé o estabeleceu, que é o único a quem Yahvé diz, és meu rei ungido. Depois de nos informar isso tudo, ele diz, ó reis, baixem a bola. Perceba a ironia? Sejam prudentes. Deixa eu forçar uma ironia mais explícita aqui, na minha paráfrase. Vocês estavam empolgadinhos, né? Vocês estavam bonitinhos, querendo tomar o poder de Yahvé. Vocês estão em rebelião, né? Vocês que mandam. Que bonitinho. Ironia isso aqui que eu usei. Um desperta com mais facilidade. Não é? É coisa maravilhosa. A Bíblia é coisa maravilhosa. Há diferentes gêneros literários aqui, há diferentes figuras de linguagem que são usadas. Jesus era um mestre disso. Jesus era um mestre das hipérboles. Usava o tempo inteiro isso. Aqueles exageros, mas fazia a gente entender o princípio. Não podemos tomar por literal. Senão a gente vai tentar pôr camelo no fundo da agulha, vai ser um problema. Hipérbole, figura de linguagem, modo de falar. Meu pão é fazer a vontade daquele que me enviou. Hipérbole. Claro, porque Jesus também comia pão, horas. Um exagero que transmite um princípio. Perceba aqui, volta ao texto, estou viajando aqui. Você está me acompanhando, não está? Você está bem concentrado aqui, não está? Muito bom. Sejam prudentes. Entendeu? Baixa a bola. Aceitem a advertência. Olha a ironia agora no final. Autoridades da terra. Percebe? Autoridades da terra. Ó reis poderosos, né? Aceitem. Agora o autor vai um pouco além. Porque ele olha para esses povos e nações que em estado de rebelião e convida as nações para, ao invés de se rebelarem, adorarem ao rei. Ele diz, adorem o Senhor com temor, exultem com tremor. Em outras palavras, ao invés de se rebelarem, temam e tremam diante do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque ele tem um cetro de ferro e julgará as nações. Verso 12. E aqui, novamente, a ironia. O que ele está chamando as nações para fazer? Ah, você se dispersou, será? Olha lá, verso 12. Como é que ele começa o verso 12? Agora ele está dizendo para as nações que estavam empreendendo esta rebelião para virem beijar o filho. Depois de dizer temam e tremam, ele está dizendo, beijem o filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente. Tensão no ar, porque ele pode julgar as nações e porque as nações estão em rebelião. Ele pode julgar as nações e as nações estão em rebelião. Neste clima de tensão, eu gostaria que você fosse para Mateus 28 comigo, o texto que lemos primeiro, e à luz do Salmo 2, entendermos esse texto e assim concluímos. E, na verdade, será bem célere agora. Mateus 28, verso 18. Mateus 28, verso 18.
Eu não gosto dessas coisas, desculpe, pastores, irmãos, mas quando o pregador pede muito para a gente repetir coisas para a pessoa do lado. Mas é só eu, tá? Não estou falando de nada. Mas porque às vezes fica um pouco... Eu também sou muito introvertido, um pouco tímido, então fica uma coisa um pouco difícil chegar nos lugares e às vezes eles pedem umas coisas que não são tão simples, né? Não é uma coisa, às vezes, aperta a mão, tudo bem, não tem problema, né? Mas quando fica uma coisa muito, né? Olha para o seu irmão, dê um sorriso, né? Eu tenho até para sair um sorriso assim com facilidade, não é tão simples para mim, sabe? É sério, eu preciso ter alguma coisa engraçada, senão fica uma coisa muito, sabe? É estranho isso, né? Talvez seja só eu. Mas então eu tenho dificuldades com isso, né? Então você tem que aí diga, irmão, que você o ama. E às vezes uma coisa assim, chama o seu irmão, um exemplo do texto, que é uma coisa assim, chama o seu irmão de ovelhinha. Eu fico, como eu vou chamar o irmão de ovelhinha? Eu fico muito, irmãos, começo a transpirar, e eu fico assim, aí eu falo muito baixo para a pessoa, né? Você é uma ovelhinha, né? Mas o pregador não para, né? Não te ouvi! Porque, na verdade, culto é feito para colérico, né, irmão? Para aquela galera que... Aí eu fico, não ouvia, você é uma ovelhinha, assim, né? Para distrair só. Para distrair. Mas você está bem concentrado no texto, não está? É maravilhoso, sabia? A palavra é poderosa, irmãos. Ela é poderosa. Ela é poderosa. Se ela é a palavra de Deus, ela é poderosa. Se ela é a palavra de Deus, nossos dias deveriam começar de joelhos diante dela. Poder diante da palavra, quando você lê, você entende, há algo que acontece revolucionário, que só o Espírito Santo, a partir dela, pode fazer. Isso é maravilhoso. Por isso, nossa preocupação é entender o que o texto diz e depois viver pelo que Deus está falando. Bom, por que eu disse isso tudo? Porque eu queria que vocês repetissem uma coisa comigo. Tá? Então, vamos lá. Deus julgará. E as nações se rebelaram. Deus julgará. E as nações estão em rebelião. Então, irmãos, essa é a tensão. A tensão do... Vamos lá. A tensão do... Estão em rebelião. Uma grande tensão. Uma grande tensão... pelo seguinte, e é isso que nos informa o verso 18 do capítulo 28 de Mateus, você pode ler aí. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. O que Jesus está informando para os discípulos é que ele tem um cetro de ferro, ele julgará todas as coisas, toda a autoridade pertence a ele. Não entendeu a conexão? Verso 6. Não. Lá do Salmo 12. Não precisa abrir, vou citar para você. Verso 8. 8 ou 9. Perdão, verso 6. Perceba. Pede-me, e eu te darei. Verso 8. Eu te darei as nações por herança. Me peça. Me peça. E eu te darei todas elas por herança, e os confins da terra por tua possessão. Mateus 28, verso 18, Jesus para os seus discípulos, posteriormente chamados de apóstolos. É-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Salmo 8, me peça, e eu te darei todas elas por herança, e os confins da terra por tua possessão. Mateus 28, verso 18. Jesus falando para os seus discípulos, serão chamados de apóstolos, aqueles que tiveram enviados por ele. Toda a autoridade me foi dada já. Ele está num monte da Galileia. Ele vencerá a morte. Em breve será assunto aos céus. À direita do Pai, a ideia de governo em todo o Antigo Testamento. José, à direita de Faraó, governa para Faraó. É a ideia de governo. À direita, à destra, é que governa para. A direita do Pai governa sobre todas as coisas.
Mas antes ele aparece para os discípulos, informa os discípulos que foi dado para ele toda a autoridade no céu e na terra. Em outras palavras, Deus cumpriu o verso 8. Em outras palavras, ele tem a prerrogativa de sentenciar as nações e condená-las todas. Talvez você subestime isso. Talvez você olhe e fale, como assim ele tem a tendência de condenar? Ele poderia, a sua palavra, condenar as nações pelo pecado, pela rebelião delas e resolver a tensão que eu falei. Porque a tensão é, ele julgará e as nações estão em rebelião. E o poder de sentença dele, não sei se tem pessoas aqui da área do direito, mas é um poder absoluto, e não relativo, e não contingente. O que quero dizer? Quero dizer que ele pode julgar todas as coisas, a condenação eterna, a extinção, se assim quiser, mesmo assim se preservar puro amor, santo e justo. Só ele. Poderia condenar todas à inexistência, ou ao fogo eterno, ou à condenação, preservando-se puro amor, santo e justo. Não há uma molécula no universo que não lhe deva a vida. Não há nada acontecendo no universo que não lhe deva a vida. João vai dizer que tudo foi feito por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Hebreus vai perguntar, a qual dos anjos ele disse isso que disse no Salmo 2? És meu filho. Hebreus vai nos dizer também que ele sustenta todas as coisas pelo poder de sua palavra. Tudo é sustentado pelo poder da palavra. A Bíblia vai dizer que o sacrifício dele é conhecido antes da fundação do mundo. A Bíblia vai dizer que a ele todo joelho se dobrará, toda língua confessará que ele é Senhor. A Bíblia fala do nome dele exaltado sobre todo nome no céu, na terra e debaixo da terra. É esse que fala para os discípulos, toda a autoridade me foi dada. Em outras palavras, as nações estão em apuros, porque ele pode condená-las todas. Aí agora, irmãos, eu concluo com o que eu vim aqui fazer, ministrar esta manhã. Que é para nós entendermos a bomba atômica, me permita uma analogia perigosa, né? O poder do verso 19. Olhe para mim ainda, não preciso olhar. O que o verso 19 está nos informando, e assim concluo, é que ele que poderia destruir as nações está anunciando para a sua igreja o seguinte: vão às nações e contem a elas, que eu estou dando chance de perdão aos homens. Chance de perdão a elas. E de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando todas as coisas que eu vos ordenei. O rei que poderia destruí-lo está dando chance de perdão às nações. E a igreja é a portadora da notícia do rei às nações. Há chance de perdão. Hosana nas alturas. Abram-se, ó portais, para que passe o Rei da Glória. Ele decidiu dar chance de perdão aos povos e colocou a sua igreja como portadora dessa notícia ao mundo. A notícia de que o Rei fará discípulos de todas elas. O que João está vendo é que o Rei um dia cumprirá e teremos discípulos de todas elas. Você não está em um outro planeta, você está em uma nação, você está num povo. Então aqui é o teu lugar onde você deve se dedicar para uma vida em missão. Em outras palavras, você deve fazer discípulos, porque é o que Jesus quer da tua vida. Nada outra demanda, nenhuma outra demanda do teu ministério, em termos de serviço a Deus, ninguém tem autoridade
para nenhuma outra demanda maior do que esta ordem que o Senhor Jesus Cristo deu à sua igreja: fazer discípulo. É tão sério que aqui em Mateus 28 ele está nesse monte dizendo: toda a autoridade é minha. Aí ele usa uma conjunção conclusiva. Ele diz: portanto, ide. Porque toda a autoridade é minha, portanto, ide para fazer discípulos. E depois ele ainda diz assim, no verso 18 ele diz: toda a autoridade é minha, não é? Amém? Atos mostra o que Lucas narra. Lucas está mostrando que ele está dizendo: fiquem em Jerusalém, que eu vou revestir vocês de autoridade. Entendeu? Não? Verso 8, o pai diz: pede-me, eu te darei as nações por herança. Verso 18 de Mateus 28, o filho está dizendo: toda a autoridade é minha. Atos capítulo 1, verso 8, o filho está dizendo: fiquem em Jerusalém, porque eu darei autoridade para vocês, para que vocês sejam minhas testemunhas. Deus quer que vivamos para fazer discípulos, para testemunhar Ele onde estamos. Porém, não temos a prerrogativa de escolha de dizer que só faremos aqui. Aqui será o nosso quartel-general, é onde gastaremos mais atenção, mais tempo. Se não faz aqui, nem adianta tentar fazer em outro lugar. Se o colega da repetição, se a pessoa da comunidade, do bairro, se a parentela, se a vizinhança, se eu não estou fazendo discípulo, tem algo muito errado. Mas não temos condição, prerrogativa de jurisprudência, não temos. O rei disse que é para todas as nações. Então temos que ser cristãos globais. Nós oramos por um lugar onde nós não pisamos, enquanto fazemos missão aqui, oramos por lá. Há um entre nós, não é possível que o Espírito Santo chama todo mundo para um lugar só. Não foi assim em Atos 2. Não é assim em Atos inteiro. O modelo padrão de atuação dele não é assim. Então, tem que ter alguns entre nós aqui, não é possível que ele está querendo que vá. Os pés formosos pisarão em lugares onde Cristo não foi conhecido. Aprenderão línguas diferentes, culturas que não são a nossa, mas serão instrumentos para que lá discípulos sejam feitos. Afinal, o rei disse que ele teria discípulos de todas as nações. E nós que ficamos, apoiamos. E apoiamos bem. Oramos, suportamos, visitamos. Somos chamados para uma missão global. Isso não envolve só o que é longe. Isso envolve, na maior parte, onde estamos. Porque onde estamos, estamos em missão. Para a glória de Deus, sobre a ordem do Cristo, sobre a autoridade dele, fazer discípulos. Mas fazemos isso entendendo que a margem de atuação desta ordem não somos nós que definimos, é o rei. E ele disse que o faria em todas as nações. Amém? Glória a Jesus. Deus abençoe. Muito obrigado, irmãos, por essa oportunidade. Glória a Jesus. Eu queria que você ficasse em pé. Muito obrigado, Israel. Muito obrigado. Nós vamos trazer, acredito que já o ano que vem nós teremos condições de trazer perspectivas aqui para a nossa igreja. É um curso em que você poderá fazer. E este curso, ele vai abrir um pouco a sua mente a respeito do trabalho missionário. Na realidade, ele vai abrir a sua mente a respeito de missões e ele vai acabar também tirando algumas ideias, às vezes erradas, que são colocadas a respeito de missões, não é? Eu tenho falado aqui que não é possível. Olha, irmãos, o que eu estou falando aqui agora, à luz dessa palavra, é muito sério. Não é possível nos considerarmos igreja
sem nos envolvermos com missões. Não existe a possibilidade de falarmos que somos igreja e não fazermos missões. A igreja, ela está aqui para fazer missões e não outra coisa. Igreja não é ONG, nós fazemos trabalho social? Fazemos. Mas igreja não é ONG, igreja não é um grupo de autoajuda, igreja não é uma casa de shows para música, igreja não é outra coisa a não ser um lugar, uma agência para fazer missões. É para isso que Deus nos chamou. E Deus não chamou o pastor, os missionários. Quantos aqui já entregaram a sua vida para Jesus? Levanta a mão. Quantos já entregaram a sua vida para Jesus? O anjo bateu a foto, viu? Então, se você entregou a sua vida para Jesus, ou você é um missionário, fecha os teus olhos. Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor, e nós louvamos ao Senhor pela Tua palavra, Senhor. Tu que és o Rei das nações, que governa sobre todas as coisas, Senhor. Tu nos destes uma incumbência, Senhor Deus, de anunciarmos a palavra, de anunciarmos o Evangelho, de anunciarmos que o Rei dos Reis julgará todas as nações. E nós pedimos ao Senhor, aqui, Senhor Deus, na Vila São José, ajude-nos, Senhor. Aqui, Senhor Deus, neste lugar, levanta-nos, ó Deus, como um luzeiro neste lugar, como um luzeiro na terra, assim como o Senhor tem levantado tantos outros luzeiros, Senhor. Pai, aqui neste lugar, nós pedimos ao Senhor, levante homens e mulheres do Senhor, cheios do Espírito Santo, Senhor, para pregar a palavra do Senhor, aqui em São Paulo, Senhor, no país, Senhor, em todo o Brasil e até os confins da terra, Senhor. Usa as nossas vidas. Pai, nós pedimos ao Senhor, de uma maneira tão especial, Senhor, levante aqui, Senhor Deus, missionários e missionárias. Pai, nós oramos ao Senhor agora, em nome de Jesus. Levante aqui, Senhor Deus, chame aqui na nossa comunidade homens e mulheres para serem enviados até os confins da terra, Senhor. Nós, Senhor Deus, pedimos ao Senhor e clamamos ao Senhor, ansiamos pelo dia em que estaremos aqui reunidos e estaremos aqui, Senhor Deus, neste altar, homens e mulheres com cultos de envios missionários, ó Pai. Homens e mulheres que estarão indo, Senhor Deus, para os povos muçulmanos, para a Ásia, para tantos outros lugares, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor, usa-nos, Senhor, aqui neste lugar como o Senhor tem nos usado, nesta comunidade como o Senhor tem nos usado, mas também, Senhor Deus, até os confins da terra, Senhor Deus. E, ó Pai, que tudo, Senhor, e que tudo isso, Senhor Deus, seja uma consciência de cada um de nós, que todas essas coisas são para a glória daquele que é o único digno de abrir o livro, o único digno de ser honrado e exaltado, Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, ser honrado e glorificado em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia. Eu quero fazer um pedido a você, 2 pedidos. O primeiro, eu queria que você, com mais calma ainda, ouvisse novamente esta mensagem lá no nosso canal do YouTube, para que você possa ruminar um pouquinho mais isso que foi falado aqui nesta manhã. E em segundo lugar, se você puder, eu sei que não é o costume normalmente de você vir a 2 reuniões no domingo, mas se você puder, para que você volte à noite. Pereira hoje é o nosso pastor, é um dos nossos pastores lá no Sertão Nordestino. Ele tem um testemunho muito lindo, ele vai falar um pouquinho a respeito do testemunho dele aqui. Um homem que hoje
tem pregado o evangelho junto com a sua esposa lá no sertão nordestino, que há anos atrás estava preso em uma cadeia. E Deus resgatou a vida do Pereira lá na cadeia, onde ele aceitou a Jesus. E hoje ele é um pastor para a glória do Senhor. Então, se você puder, venha para cá hoje à noite, porque ele vai falar um pouquinho a respeito do testemunho dele, vai pregar a palavra e vamos falar a respeito um pouquinho do nosso trabalho de missões lá no sertão nordestino. Tá bom? Então, se você puder, venha. Deus te abençoe em nome de Jesus, meu querido.